Oi gente, tudo bem? Então, para que é esse vídeo? A Luana do canal Abstração Coletiva, a Luísa do Plano da Fantasia e eu, a gente está fazendo uma leitura conjunta. A gente vai começar uma leitura conjunta sobre o livro Laranja Mecânica, do Anthony Burgers. E o que acontece? A gente quer fazer essa leitura conjunta porque, não sei, porque é um livro que todo mundo gosta. Bom, eu sou a única dos três que já viu o filme. Eu não só vi o filme, como eu já vi o filme muitas vezes, inclusive no cinema. É um dos meus filmes favoritos. Eu sei muitos diálogos de cor. Então eu não sei até que ponto a história do livro é fidedigna ao filme, não sei que surpresas que eu vou ter, mas eu já conheço de um modo geral a história. E eu e a Luísa, a gente não conhece nada. E o que eu espero de Laranja Mecânica? Bom, eu nunca vi o filme, então eu nunca tive vontade de ver o filme, na verdade. Eu tinha vontade de falar para as pessoas que eu vi o filme, mas eu não tinha vontade de ver o filme. Pode descer no julgamento mesmo. E as minhas expectativas para esse livro não tão altas, o que é bom você não ter altas expectativas. Então vai ser legal esse bate-papo, essa troca de ideias. E além desse primeiro vídeo, vai ter um vídeo quando a gente estiver mais ou menos na metade do livro e quando a gente tiver terminado Laranja Mecânica para compartilhar com vocês. Olá gente, hoje é dia 29 de maio de 2015 e eu terminei de fazer a leitura da primeira parte do livro Laranja Mecânica. O livro é dividido em 3 partes e eu terminei a primeira delas. O livro ele não me fascinou em primeiro momento porque as gírias que existem no livro me broxaram um pouco. Para quem não sabe do que eu estou falando, como o livro se passa em um futuro distópico e automaticamente como a língua é mutável, existem gírias criadas por uma gangue, que é a gangue do Alex, o nosso protagonista. A gangue dele criou algumas gírias, conhecida como as gírias Nadsat, que é as gírias dos adolescentes. E muitas dessas palavras você consegue compreender pelo contexto, outras pela aproximação com a nossa língua, e outras não existem como compreender, por isso é muito importante e é muito legal que esse livro tenha um glossário no final dele. Nesse primeiro momento do livro, a história ela é bem focada na apresentação de personagem. Então nós ficamos conhecendo o Alex, que é o protagonista e narrador do livro. O Alex ele vive nesse futuro distópico, onde a violência atingiu níveis absurdos, e ele próprio não é lá a flor que se cheire, assim, ele é líder de uma gangue. Essa gangue comete uma série de assaltos, espancamentos, até estupros. Como a Lua disse no vídeo dela, a criação dessas gírias pode ter sido feita para amortizar ou diminuir o impacto das cenas que são narradas durante o livro, porque as ações e as coisas, os atos que a gangue do Alex comete são realmente repugnantes a certo ponto. E a narração fria do personagem ainda não me fez odiá-lo. Por incrível que pareça, eu até entendo o Alex, que pelo contexto daquele futuro distópico, pelo descaso do governo que existe, pelas pessoas quererem ver a si mesmas e deixar os jovens para trás, eu acabo entendendo por que existe aquela destruição humana e pública que essa gangue profetiza durante as noites em que ela atua. Eu já começo dizendo que esse livro não é para qualquer pessoa, porque ele vai narrar algumas coisas bem violentas e não importa o quão a linguagem possa ser incompreensível pra gente, às vezes o contexto em si já é bem agressivo. Mas ele é, ao contrário do que eu pensava antes de começar a ler, um livro pra mim, é o tipo de livro que eu gosto, porque ele é um livro muito bem escrito. E no fim das contas isso é tudo que um livro tem que ser, não é mesmo? Então, o Alex, a primeira coisa que me fez gostar dele, apesar de tudo que ele faz de ruim, é o fato dele ser um bom narrador. Porque quando uma pessoa se propõe a contar uma história, o que conta mesmo é isso. Ele vai contar essa história direito e o Alex conta a história dele muito bem. Logo de início eu vou ter que falar que a segunda parte do livro, pra mim, foi boa antes de chegar na parte central
dessa segunda parte. O Alex agora ele está enrolado até o pescoço, tá preso, tá literalmente preso. E todas aquelas atrocidades que ele cometeu fora acabou levando ele para a cadeia. E ele vai ser submetido a uma nova técnica de reabilitação, a um experimento que utiliza aí conceitos de psicologia, de condicionamento, para tornar o Alex uma pessoa incapaz de praticar o mal. Eu adorei essa segunda parte do livro, gostei mais do que a primeira, ela é muito mais dinâmica. E eu acho que aqui o autor vai lançar as ideias que são centrais na narrativa. O que é bom, o que é mal, o que é liberdade, o que significa ter poder de escolha sobre as nossas próprias ações. Eu não gostei muito dessa parte porque eu achei ela meio chata. O autor ele remoeu muito a parte de quando ele estava preso, já fazendo esse teste, digamos assim, esse experimento. Mas ao mesmo tempo que eu não gostei dessa parte, o autor ele criou um personagem que era um padre, no qual ele diz que os homens só são homens quando eles têm a liberdade de escolha. Mesmo que mais pra frente a gente vai perceber que não é bem assim que as nossas escolhas acontecem, mas quando a gente deixa de escolher, a gente não é mais humano. A gente acaba se tornando uma laranja mecânica. E eu já deixo bem claro que eu sigo o lado da psicanálise, que é quase oposto à psicologia comportamental. Então, de agora em diante, pra mim tem dois caminhos que o livro pode seguir. Ele pode seguir o caminho da psicologia comportamental, ou seja, vai dar certo esse processo de o Alex virar bom, ou vai dar muito errado. E ele vai seguir o lado da psicanálise que pra mim ele estava seguindo desde o começo. Eu achei um livro que condizia muito bem com os preceitos da psicanálise até o fim da primeira parte. Eu acho que na época que Laranja Mecânica foi lançada, todo esse conceito, né, de condicionar o homem a ser bom era muito novo, mas hoje em dia tem muitas coisas que seguem essa mesma linha. Tanto que eu vi um experimento muito parecido com esse do Alex num livro jovem adulto chamado Bloodlines. Eu gostei muito mais de como foi descrito no livro da Bloodlines, do livro jovem adulto, essa coisa do experimento. O livro não me mostrou por que ele veio para ficar. O livro Laranja Mecânica influenciou gerações, ainda influenciou a parte ocidental do planeta todo pelo filme do Stanley Kubrick e pelo livro do Anthony Burgess, mas eu ainda não está claro na minha mente o porquê que o Laranja Mecânica é o Laranja Mecânica. Então eu finalmente terminei o livro Laranja Mecânica e tudo que eu não gostei nele valeu a pena, porque o final, pra mim, foi maravilhoso. Todos os fios soltos que o autor deixou durante a narrativa fizeram sentido e o final foi espetacular. Eu vejo que ele tem alguns problemas no final, obviamente, mas ele é espetacular porque ele faz todo o sentido do mundo e pra mim, assim, fechou o pastel. O final acabou com a história do livro e me fez pensar muito, muito. O Alex é solto da cadeia e ele vai começar a viver normalmente, só que o experimento feito com ele na cadeia não deu certo. E ele acaba cometendo uma ação para tentar acabar com isso, com esse experimento horrível. E acaba que a partir dessa ação vai se desenvolver a história e o final do livro foi maravilhoso, foi muito bom. É isso que eu tenho para comentar sobre ele. Eu espero que vocês tenham gostado desse diário de leitura que eu fiz em parceria com a Luana e a Luísa e foi maravilhoso. A gente demorou um tempo para ler Laranja Mecânica, bem grande, mas isso não interessa. O que interessa foi que a gente leu e a gente conversou muito sobre esse livro, muito, muito, muito mesmo. Foi uma experiência maravilhosa, então não se esqueçam de conferir os outros dois vídeos, o da Luísa e o da Luana, que estarão nos canais respectivamente delas. Foi maravilhoso esse debate. Eu vou fazer mais algum vídeo sobre Laranja Mecânica, provavelmente uma review dessa edição, então continue acompanhando o canal que vai ter mais um vídeo sobre Laranja Mecânica. Eu espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no meu canal, no canal delas também e assistam os vídeos que elas fizeram
sobre esse livro. Até a próxima. Tchau!